Muito boa noite a todos. Que a paz de Deus e as bênçãos do Mestre Jesus se derramem sobre todos nós. Convidamos os irmãos, como é de praxe, a nos acompanharem numa prece de abertura. Sintam-se todos saudados, abraçados. E é um prazer, uma vez mais, poder estar junto aos irmãos da Sociedade Espírita Jesus, conversando um pouco de forma despretensiosa a respeito da doutrina espírita. Então, convidamos os amigos a elevarem o pensamento a Deus, pedindo ao Pai, ao Criador, que nos ilumine, que nos abençoe, a Jesus, seu muito dileto representante no nosso planeta, nosso guia e modelo, nosso mestre, nosso professor, nosso médico, nosso guia. E essa pleiade de espíritos amigos que nos amparam, pedindo que nos auxiliem nas atividades de iluminação, de esclarecimento, da qual nós também somos objetos de aprimoramento. Gratos pelo amparo do alto e com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, rogamos a autorização de darmos por aberto nossa conversa da noite de hoje. Assim seja. Então, nossas saudações a todos os amigos, em particular nossos companheiros da Sociedade Espírita Jesus e de demais amigos que, por outra forma, tenham acesso a esse material, a esse vídeo. Conforme em contato, a nossa amiga Cássia Amarante, nos foi solicitado um breve comentário a respeito dos itens 5 e 8 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título Não Vim Destruir a Lei. E é o primeiro capítulo, é o capítulo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item 5 tem como subtítulo o Espiritismo. Então, esse capítulo, primeiro, começa com a transcrição, com um comentário que Kardec vai fazer a respeito de um versículo do Evangelho de Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, nesse versículo do Evangelho, né, de Levi, depois convertido a Mateus, Jesus coloca que ele não veio para destruir a lei. Que lei é essa? É a lei, o código de conjunto de regras, de normas, de leis da sociedade? Não. Né? Jesus se refere à lei mosaica, né? Ao mosaísmo, ao conjunto de escrituras, de conhecimento, de saber, que dava origem ao judaísmo. Então, quando Jesus afirma que não veio destruir a lei, ele afirma que ele não veio se opor ao judaísmo de forma a derrubá-lo, a desconstruí-lo, a tirá-lo de funcionamento, de atividade. Pelo contrário, afirma o meigo Rabi, ele veio para dar cumprimento ao judaísmo, elevando a níveis de entendimento, de conhecimento, de vivência, que os homens de até então não contemplavam e muito menos praticavam. O mesmo se dá
com relação à doutrina espírita e ao cristianismo. Se enganam aqueles que, de uma forma limitada, preconceituosa, tacanha, acanhada, entendem que a doutrina espírita existe, vigora, se manifesta à revelia, em detrimento, em oposição ao pensamento cristão. Muito pelo contrário. A doutrina dos espíritos vem a seu tempo, no momento adequado, no instante oportuno, nos dar ferramentas, subsídios, instrumentos para podermos compreender, interpretar e nos aprofundarmos dentro do pensamento cristão de maneira nunca antes vista, nos permitindo entender aquilo que Jesus e os apóstolos nos falavam e permanecia envolto num certo mistério, numa certa obscuridade, corrigindo pensamentos equivocados. Para podermos entender e interpretarmos melhor nessa ideia, é importante que os irmãos tenham em mente que a doutrina espírita, ela não é estática, em oposição a todo o pensamento criacionista que existia no mundo antigo e acompanhou muitas religiões cristãs e doutrinas cristãs ao longo da história, onde o mundo, a natureza, o universo é estático, não se modifica, não progride, não evolui. A doutrina espírita, ela é eminentemente educativa, educacional, portanto, transformadora e evolucionista, tendo como ferramentas que nos permitem que essa evolução aconteça, essa transformação, essa mudança repleta de melhoramento e progresso. Os instrumentos que permitem que isso aconteça são calcados na imortalidade da alma e na reencarnação. Então, quando analisamos as Escrituras, a lei de Moisés, o pensamento cristão e, posteriormente, a doutrina espírita, né, nós entendemos que são colocados em níveis evolutivos. A própria Bíblia, onde o Velho Testamento, escrito há mais de 5.000 anos atrás, os Evangelhos, escrito há 2.000 anos atrás, a doutrina espírita, posteriormente a esses ensinamentos bíblicos, escrito há 150 anos, por volta de 150 anos atrás, ela nos traz um conhecimento gradual e aprofundado. Respeitamos várias escolas de pensamento cristã que colocam tanto o Velho Testamento como o pensamento cristão no mesmo patamar de verdade sagrada e inquestionável. Para nós espíritas, são conhecimentos em degraus diferentes e em momentos evolutivos diversos, em que Moisés vai dar uma base de ética, de convivência,
estabelecendo regras de conduta para impedir que aquele povo rude de pastores se matem e consiga conviver com o mínimo de regra em coletividade. 2000 anos trabalhados essa ética, essa moral, essa regra de conduta e convivência em Jesus, e nos traz o amor, a transcendência, a imortalidade da alma. E esses conhecimentos, embora não totalmente ainda internalizados e aprendidos, são complementados 2000 anos após o cristianismo com a doutrina dos espíritos, que vai se aproveitar desses avanços tecnológicos alcançados no século XIX, onde a intelectualidade, o conhecimento, a inteligência, o saber da humanidade se expandiu, permitindo a análise dos fenômenos espirituais à luz da razão. A doutrina espírita também não veio o pensamento cristão revogar o evangelho, mas nos permite graus de compreensão e aprofundamento que antes não eram possíveis. E é nesse contexto, e é mais ou menos nessa caminhada, que Allan Kardec inicia no item 5, que tem como subtítulo o Espiritismo, no primeiro parágrafo. O Espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis. Que provas irrecusáveis são essas? A mediunidade. A mediunidade. Por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. A mediunidade. Ele nos mostra, continua o codificador, esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, esse é o contexto em que o Espiritismo aparece. Nessa proposta de aliando a fé à razão. Explicar, decodificar, interpretar, investigar, analisar, estudar os fenômenos espirituais, agora pela ótica da racionalidade, tirando, deixando de lado o místico e o fantasioso. Se aproveitando do momento histórico em que a ciência não só se avoluma, cresce, mas também se torna independente das religiões, da igreja e também, de uma certa forma, de grupos poderosos, de grupos detentores de poder. Então, dentro dessa liberdade relativa que a ciência e a intelectualidade gozavam no século XIX, surge a doutrina espírita com esta proposta. E nós vamos ver na continuidade, né, desse parágrafo uma quase definição da doutrina espírita. E a essas relações que o Cristo se refere, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas, ele disse, ficariam ininteligíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo
diz o codificador, é a chave que nos ajuda a explicar tudo com facilidade. Então, a doutrina espírita vem nos jogar luzes em fenômenos antes incompreendidos ou colocados dentro do mágico, do maravilhoso, do fantasioso. Então, a doutrina interpreta, através dos seus princípios. Quais são esses princípios? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, a comunicabilidade entre os planos, entre encarnados e desencarnados, a lei de causa e efeito e a lei de progresso. Então, são essas ferramentas, são esses princípios que o espírita se serve como um instrumento para analisar e interpretar os fenômenos que o rodeiam. Não numa ideia de dogma, de coisas inquestionáveis, indiscutíveis, que tem que ser simplesmente aceitas e pronto, sem questionamento. A doutrina espírita nos leva, nos propõe, nos convida a uma construção de uma fé raciocinada, interpretando a realidade pelo prisma desses princípios. Isso é revolucionário. Nunca antes na história moderna se propôs uma concepção religiosa nesse patamar. E esse modelo, como diz o codificador, ele não é de ruptura com o cristianismo. Pelo contrário, é de complementaridade. Ele é complementar. Então, ele não desperdiça, ele não coloca no lixo, não coloca fora esse conhecimento maravilhoso, esse cabedal de mais de 2000 anos de cristianismo. Mas ele se apropria desse conhecimento espiritual e o aprofunda, e o investiga, e nos convida, dessa vez, após uma introspecção, um conhecimento, um aprofundamento, uma imersão mais profunda, a vivenciá-la na nossa prática diária. Onde o cristianismo deixa de ser um objeto de adoração, de retórica, mas agora, compreendido e internalizado, nos é convidado a uma vivência, a uma internalização, a uma metabolização do pensamento cristão no nosso íntimo, agora que o entendemos pela primeira vez em milênios, dentre várias encarnações, temos um ferramental para entendê-lo de forma mais profunda, aí vivenciá-lo realmente. Segue o codificador no item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. Quer dizer, Moisés é o profeta do Velho Testamento. Né? O conhecimento é transmitido por ele. Ele é o cerne, a figura central do mosaísmo, como o próprio nome diz, né? Do judaísmo do Velho Testamento, do Pentateuco. E do Novo Testamento, em Cristo. Jesus é o grande personagem do Novo Testamento. Isso é indubitável, isso é indiscutível. O espírito mais evoluído que já reencarnou na Terra, nosso governador espiritual, o espírito a quem Deus confiou esse planeta, não tem como ser diferente. Mas com a doutrina espírita se processa de modo diverso.
O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Então, essa é uma questão que é fantástica dentro da doutrina espírita. E muitas pessoas se confundem, né, e têm uma visão equivocada. Se as outras revelações, Kardec didaticamente define em 3 revelações, né? Primeira revelação, a lei de Moisés, segunda revelação, o cristianismo, a doutrina de Jesus, a sua boa nova, o seu evangelho, e a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. Se as outras 2 revelações têm uma figura central, né, um personagem, uma personalidade por trás, Moisés e Jesus, com a doutrina espírita mesmo não acontece. Não é Kardec o centro da doutrina espírita. A personagem do espiritismo não é Allan Kardec. Por isso que nós, espíritas, não gostamos, não é que não gostamos, mas achamos errado, equivocado, distorcido a palavra kardecismo, quando se refere à doutrina espírita. Porque não é a doutrina de Allan Kardec. Ele foi o codificador. O que é isso? O organizador. E isso não é demérito nem ingratidão nenhuma com o codificador, com o mestre Lyonês. Mas é uma questão de justiça e de compromisso com a verdade. A doutrina não é de Kardec, ela é dos espíritos. São os espíritos superiores que semearam em vários cantos do globo, por meio da mediunidade, o ensinamento dos espíritos. E o mesmo continua até hoje, através dos mais variados médiuns, das mais variadas obras mediúnicas, e, por que não, das nossas reuniões mediúnicas, onde o fenômeno da mediunidade ainda acontece, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que é um fenômeno natural, ainda se perpetua, e esse ensinamento do plano espiritual para o plano terreno ainda acontece, ainda se manifesta, ainda se perpetua. Então, o ensinamento, a personificação da doutrina espírita, chamada por Kardec, pelos espíritos superiores, de terceira revelação, não é calcada num homem, que poderia ser falível, errôneo, equivocado. Moisés cometeu erros, equívocos. Jesus não errou, mas era espírito puro, elevadíssimo, que não reencarnam a todo instante. Para a doutrina espírita, o processo pedagógico, o processo operacional foi ter como multiplicadores, como origem, não um único homem, que poderia ser falível, imperfeito, ou um espírito puro, que não pode estar a todo momento encarnando. A responsabilidade se deu aos espíritos superiores, a uma pleiade, a uma coletividade de espíritos puros. Isso é importante. E por isso que, às vezes, um nome, uma classificação, uma denominação, né? Doutrina espírita, espiritismo é o nome correto, e não kardecismo, porque não é a doutrina do Kardec, é dos espíritos, é de Jesus. Né? E segue o nosso codificador. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que neles espera. Né?
reforçando o codificador, como já dissemos, a doutrina espírita é um projeto coletivo dos espíritos e não personalizado, calcado num homem, num único elemento só. Doutrina espírita e não kardecismo. E no 7º parágrafo, né, onde conclui esse breve capítulo, subitem, né, deste capítulo, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, segue o nosso codificador. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também o Espiritismo nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Então, Jesus não poderia falar de muitas coisas à época que estava entre nós, mas plantou a semente, criou o alicerce pedagógico, plantando o conhecimento de forma figurada, alegórica, principalmente falando por parábolas, metáforas, figuras de linguagem, de forma que quem tem maturidade para compreender aprende, quer dizer, extrai ali o conhecimento, e esse conhecimento é extraído dentro da capacidade do aluno, de quem recebe a mensagem, de poder assimilar, extrair do ensino aquilo que ele consegue tirar dele. Na doutrina espírita, à medida que os homens caminham e o conhecimento científico se expande e se torna acessível às pessoas, ela permite enxergar, entender, compreender coisas que antes Jesus não podia falar. Então, a postura da doutrina espírita, isso é muito importante, porque ainda vemos algum pensamento equivocado com relação à doutrina espírita, de oposição, de antagonismo ao pensamento cristão. Quando Kardec é claríssimo. Não é de contraposição, é de complementaridade. É de aprofundamento. O pensamento cristão nos serve de subsídio para que possamos nos aprofundar mais no conhecimento ético, moral, espiritual, plantado, ensinado, divulgado por esse espírito sublime que é Jesus. Segue Allan Kardec, encaminhando para a sua conclusão. Ele vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. E é por isso, e é portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, o que Kardec afirma? Que assim como Jesus criou e presidiu o cristianismo, Jesus também preside, semeia e coordena a doutrina espírita e o ensino da doutrina espírita, como também coordena a construção do mundo de regeneração, quer dizer, o próximo passo evolutivo. Né? Os espíritos ensinaram e Kardec transcreveu, codificou, né, que existem, de forma didática, 5 categorias de mundos habitados, com subníveis infinitos entre um e outro. Mundos primitivos, são primórdios da evolução humana, onde os espíritos que ali encarnam são muito próximos da animalidade. Espíritos de prova, mundos de provas e expiações, como o planeta Terra, onde predomina o mal sobre o bem. Mundo de regeneração, onde já há um equilíbrio entre o bem e o mal, para a qual a Terra se encaminha, e estamos vivendo esse momento de transição. Por isso, todas essas atribulações que vivenciamos hoje. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal,
e mundos celestes ou ditosos, onde reencarnam ali espíritos puros, espíritos evoluidíssimos. Então, a Terra se encaminha para um mundo de regeneração. E fundamental para a construção desse mundo, desse novo planeta, desse novo estado que se avizinha para nós, não é a transformação exterior, mas a transformação íntima, a mudança espiritual, a mudança vibratória, a mudança de comportamento, a mudança do pensar, do agir, do vibrar, do emitir. E para isso, nunca foi tão importante o conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual que compreende desse arcabouço milenar que foram semeados por missionários, por espíritos evoluídos, acólitos de Jesus, que semearam ao longo dos primórdios da humanidade conhecimentos espirituais que agregaram muito à transformação moral e à evolução dos povos. Porém, nunca foi tão importante o conhecimento cristão e a vivência, não mais o conhecimento adquirido de forma exterior, adquirido e usado simplesmente de forma exterior, como símbolo de status, como forma de retórica, como jogo e ferramenta social, mas o conhecimento cristão vivenciado na transformação íntima em detrimento do culto exterior da prática externa. O cristianismo vivido, sentido, e que transforma e modifica o homem para melhor. E fundamental para nós que temos acesso ao pensamento espírita é o uso da doutrina dos espíritos para o apropriamento desse conhecimento, resultando em uma vivência moral e ética sadia, saudável e superior. Começando esse mundo novo, o qual Jesus nos acena no íntimo dos nossos corações e mentes. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, conhecer, entender. Gastar um pouco de tempo para ouvir essa doutrina, ler a respeito desses princípios e desse conhecimento, para, no segundo momento, iniciarmos o esforço, o trabalho de vivenciarmos essa doutrina no nosso íntimo, na nossa vida pessoal. Deixando de lado posturas hipócritas, formalistas, burocráticas que professamos no passado e partindo para uma conduta cristã, calcada na construção da tão propalada reforma íntima, na construção desse homem novo. A doutrina espírita nos dá ferramentas, recursos que nós nunca dispusemos, provavelmente, muito provavelmente, nós nunca dispusemos em nossas encarnações passadas. Então, a oportunidade que temos hoje é importantíssima, riquíssima. Onde tivemos o privilégio de, num momento tão delicado da humanidade, podermos ter acesso à doutrina dos espíritos como bússola, como mapa para a nossa transformação moral e nosso crescimento espiritual.
possamos aproveitar esse momento, essa oportunidade, colhendo os tesouros da transformação íntima, do amor, de novas condutas e de ver florescer em nós sabedoria, ética e sentimentos nobres e elevados. Era isso que tínhamos para hoje. Esperamos que, sem a pretensão de concluir o tema, possamos ter dado algum material para que os irmãos possam refletir, meditar, pensar. Vale a pena lida no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 7, que tem como subtítulo o Espiritismo. Texto interessantíssimo de Kardec. E para encerrar nossas singelas e humildes reflexões, convidamos os irmãos a nos acompanharem numa prece de encerramento. Para isso, convidamos os amigos a fecharem os olhos, se concentrarem na respiração lenta e profunda, buscando nos conectarmos com a energia amorosa de Deus, de Jesus, do nosso Criador. E vamos pedir ao Pai que nos intua, que nos ampare, que envie sobre nós luzes, para que possamos, dessa vez, nesse instante, nessa encarnação, podemos aproveitar essa doutrina maravilhosa, esse conhecimento libertador, em prol do nosso progresso, da nossa libertação, do nosso crescimento. Que Jesus continue sendo a nossa bússola, o nosso exemplo, não lá longe, distante nos crucifixos das igrejas, mas ao nosso lado como exemplo, guia e modelo. Que os espíritos superiores, agora que temos noção, conhecimento da mediunidade, como lei natural, como força e lei da natureza, que possamos nos conectarmos com os benfeitores espirituais, sentindo a sua intuição, o seu pensamento amigo, a sua inspiração edificante e as suas vibrações que nos estimulam a crescermos e a evoluirmos. E aí sim, podemos ver, deslumbrar o mundo de regeneração que nasce, que desperta no horizonte, não do céu exterior, mas do íntimo, da nossa alma, onde a verdadeira regeneração começa por dentro. Com a permissão de Deus, de Jesus e dos benfeitores amigos, agradecemos o amparo do alto e encerramos as nossas singelas atividades. Que assim seja. Obrigado aos amigos, obrigado, Maicon, Cássia, um abraço no coração aos irmãos da Sociedade Espírita Jesus. Fiquem com Deus.